primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, meus amores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Essa sou eu, Ana Paula Batista. Estou iniciando mais um programa Vozes aqui na TVN Brasil. Hoje estou aqui apresentando o programa com uma joia. Fui presenteada pelo líder indígena Issô-Trucá de Pernambuco, da tribo Trucá-Tapera de Orocó, que participou do programa Vozes no mês de fevereiro. Vocês lembram? Falamos sobre o acesso das tribos indígenas, né, à saúde indígena, e teremos uma conferência com o tema Atenção Diferenciada, Vida e Saúde nas Comunidades Indígenas. A etapa nacional da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena será realizada em Brasília de 27 a 31 de maio. Até dezembro de 2018, foram realizadas 300 conferências locais e a intenção é levar à etapa nacional propostas que atualizem a Política Nacional de Saúde Indígena, que nunca foi revisada. A gente está procurando, na verdade, fazer com que as pessoas discutam os principais problemas das comunidades indígenas na execução da política. E entre elas está a situação dos indígenas que vivem em perímetro urbano, a média e alta complexidade e um atendimento mais qualificado na ponta, que inclua a capacitação dos profissionais, que inclua uma atenção diferenciada. Tudo isso são temas focais que está sendo apontado dentro da política. Os eixos temáticos da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena abrangem, entre outras questões, a articulação dos sistemas tradicionais indígenas, o modelo de atenção e a organização dos sistemas de saúde, além dos recursos humanos em contextos interculturais. O maior desafio dessa conferência, eu acredito que seja pós-conferência, porque a partir do momento que você tem a política atualizada, que você tem as propostas da conferência, é a implementação dessa política. Então, tivemos um probleminha técnico, o vídeo não foi todo, mas ele está lá no canal, no YouTube do Conselho Nacional de Saúde. Nós teremos a conferência, a 6ª Conferência Nacional de Saúde dos Povos Indígenas. É super importante que todos nós participemos desta conferência. Vai acontecer de 27 a 31 de maio de 2019. Um forte abraço e eu, como disse hoje nas redes sociais, estou muito lisonjeada e agradeço aos meus parentes, irmãos indígenas, por esta joia, e eu vou guardar com muito amor, com muito coração, assim, cheio de amor, tá? Um abraço aí para o Issô, né? O Issô, um abraço para todos os Tupinambás também, que eu já trabalhei com eles, fui assessora aí da Índia, né? Iacuí, Tupinambá, um forte abraço, um beijo para vocês, e qualquer dia desses eu apareço por aí, tá bom? Mas vamos iniciar o nosso programa também agradecendo, né, pela audiência da semana passada. Eu fiquei muito feliz com essa audiência dos Estados Unidos, 70 mil pessoas me acompanhando dos Estados Unidos. Eu fiquei, assim, muito feliz. Quero agradecer também todos os meus parceiros iniciais, né? Que é a Coloplast Brasil, a Hollister Brasil, Convatec Brasil, a Unicom Shop da Saúde, que faz com que todo esse projeto, Ana Paula, aconteça e que a gente consiga passar, né, propagar garantia de direitos para os ostomizados e todas as pessoas com deficiência. Então, meu muito obrigado para todos vocês. Obrigado aos ostomizados que me acompanham e que me deixam no topo, na liderança, no meu horário na TV Web. Eu estou muito feliz e vocês merecem tudo de melhor que eu tenha para oferecer. Então, contem comigo sempre. Sobre a live de ontem na minha fanpage, foi maravilhoso. Tá? Mais uma vez, 1.380 pessoas me acompanhando na live. É de chorar, não é não? De alegria. Muito obrigada. Minha gratidão para vocês. Tá? Eu também quero mandar um beijo pro pessoal de Salvador, Maranhão, tá? O pessoal de Pernambuco tá lá, estão se reunindo para ver o meu ciclo de palestra pelo Brasil. Vamos iniciar lá no Pernambuco. Então, a Associação de Ostomizados do Pernambuco vai organizar lá com o Marcos Lopes, Coloplast,
Hollister e Convatec, e eu aguardo todos vocês por lá. Meus amigos de Salvador, um grande beijo, né? Tudo de maravilhoso para vocês. Eu queria, antes de começar a nossa pauta de hoje, falar para vocês que hoje é importante a gente falar da festa da inclusão, tá? No dia 23/9, de 9 às 12 horas, vai acontecer no Salão da Igreja São José do Esposo de Maria, em Sobradinho 2. Tá? É um evento, não é uma caminhada dessa vez, tá? É um evento lá na igreja inclusivo. Ele vai ter todos os segmentos da pessoa com deficiência, felicitando todas as pessoas que têm síndrome de Down. É super importante que você também participe. Tá bom? Agora a caminhada Down. No dia 24/3, às 9 horas, nós teremos no estacionamento 10 do Parque da Cidade a 5ª edição da Caminhada Down. É super importante que todos participem. Eles estarão aqui no nosso programa fazendo essa chamada, juntamente com o pessoal do dia D da inclusão, que vai acontecer lá na 112 Sul. Então, você que é pessoa com deficiência está procurando trabalho, dia 24 é o dia certo. Vamos passar aqui também. Se você quiser ter acesso à camisa para a Caminhada Down, é só entrar em contato com a Melina no 991456148. Agora vamos assistir o vídeo da chamadinha deles dessa caminhada. 5ª Caminhada Down em Brasília, 24 de março, no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Venha somar com a gente. Faça a diferença para diminuir o preconceito. Somos muitos. Patrocine. Divulgue. Compareça. Vista essa causa. Então é isso. Todos esses eventos que eu propago aqui, que vai acontecer no Distrito Federal, estarei presente. E vou adorar que vocês participem. A gente precisa sair da zona de conforto e empoderar todas as causas da pessoa com deficiência. Hoje, talvez você não esteja precisando estar junto, precisando garantir direitos, mas quem sabe amanhã. Então é super interessante que você participe. E não esqueça, no setor oeste de Sobradinho 2, domingo às 9 horas. Vem comigo, vamos praticar o bem, vamos florescer a vida, e é isso que a gente precisa. Vamos ajudar essa galera Down que precisa do nosso apoio. Então, assim, meus amigos aí do Down DF, todos vocês, um forte abraço, recado dado, e durante a semana eu vou fazer lá nos meus canais, tá? Todo esse evento. Bom, pessoal, eu tô assim, com fome, com sede de fazer essa entrevista hoje com o doutor Danilo, né? Então vamos logo para o comercial. Aproveita, avisa todo mundo aí na minha fanpage, Facebook, tudo. Ana Paula já está no ar no programa Vozes. Vem comigo, a emoção é estar aqui na TVN Brasil. Volto já! Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, meus amigos e minhas amigas, ostomizados e ostomizadas do Distrito Federal e entorno. Vocês já conhecem a OSDF? É a Associação de Ostomizados do Distrito Federal.
Nossa missão é garantia de direitos e qualidade de vida para os ostomizados e para os seus familiares. Nós ficamos situados no setor comercial sul, quadra 2, edifício Goiás, sala 413. Que tal você ser um associado? Porque juntos somos mais sempre. Saúde é coisa séria e nós sabemos disso. A Unicom é nacionalmente reconhecida e respeitada na área de saúde. A empresa acredita que trabalhar com ética, formando parcerias e qualificando funcionários é o caminho para transmitir a qualidade dos produtos e serviços. Grupo Unicom. Compromisso com a saúde. Compromisso com você. Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, voltamos. Eu falei que era rapidinho, né? E vamos iniciar a nossa pauta de hoje, que é o Março Azul. Hoje vamos falar do câncer coloretal e, é óbvio, de ostomia também. O Março Azul visa a prevenção do câncer de intestino e doenças inflamatórias intestinais. E a AORP, a Associação de Ostomizados do Rio Preto e Região, juntamente com a CORP, que é o Centro de Oncologia do Rio Preto, organizam a exposição Intestino Gigante, que tem por objetivo divulgar e conscientizar através de medidas educativas e preventivas. O Intestino Gigante estará em exposição no Plaza Avenida Shopping de 26 a 29 de março de 2019, das 10 a 21 horas, no primeiro piso. A réplica do intestino estará em exposição pela 5ª vez em São José do Rio Preto, São Paulo, para proporcionar aos visitantes a experiência de conhecer o funcionamento do intestino e explicar as causas e sintomas das doenças que atingem o órgão. Também organizado pela AORP, a Associação de Ostomizados do Rio Preto e Região, juntamente com a CORP, Centro de Oncologia Rio Preto, haverá uma caminhada na represa municipal. No dia 31 de março de 2019, às 8h30, encontro no... Muito que vocês compareçam. Infelizmente, eu não tenho agenda, não estarei presente, mas eu acredito que Antônio Amaral, presidente da Associação Brasileira de Ostomizado, se fará presente nesse evento tão importante e que nós temos todo ano aí, né? O 5º ano já, tá? Eu ainda não recebi quem são os países aí que estão comigo, mas eu já quero agradecer, porque eu sei que os Estados Unidos sempre aparece, Canadá, Brasil, que mais? China, todos vocês, muito obrigado. E o Brasil, tá? Obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. É nesse clima de Março Azul que o bate-papo de hoje será com o Dr. Danilo Brito Silveira, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, membro titular do Grupo de Estudos em Doenças Inflamatórias Intestinais, presidente da Regional Centro-Oeste. Boa tarde, doutor Danilo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer estar aqui com você. Fico feliz que vi você chegar em Brasília, crescer e ajudar aí os pacientes com ostomia. E não só com ostomia, com toda e qualquer deficiência. Doutor Danilo, a gente que eu fico lisonjeada, já falei isso para o senhor nos bastidores, né, do senhor estar aqui presente e, assim, seus pacientes aqui no Distrito Federal estão eufóricos aqui falando no WhatsApp e agradecendo por o senhor participar, porque esse programa é de todos nós aqui do Distrito Federal. A gente conseguiu, cada dia que passa a gente vai subindo um degrau e o importante é o empoderamento da Associação de Ostomizados do Distrito Federal e todos os outros segmentos da pessoa com deficiência. Doutor Danilo, o senhor também é presidente da Sociedade Brasiliense de Coloproctologia? Isso. Atualmente a gente está ocupando a presidência da Sociedade Local e da Regional Centro-Oeste, que congrega Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá. E coordenador do ambulatório lá no... E coordenador do ambulatório de doenças inflamatórias lá no Hospital de Base.
Perfeito. Doutor Danilo é um médico, né, que a gente sempre fala aqui, doutor Danilo sempre menciona o senhor, e o quanto o senhor, não sei que não gosta desse termo, já sei, mas o senhor aplica a humanização. Eu sei que o senhor não gosta, mas a gente até fala para que os outros médicos sigam da mesma forma, né? A gente observa que muito o senhor é que o paciente esteja bem, que tenha qualidade de vida. Tá? Você já explicou por que eu não gosto de humanização, né? Sim. Não, por favor, explique. É porque eu falo que humanização cabe para o médico veterinário que cuida de animais, então ele tem que cuidar dos animais de maneira humana. Eu acho que o médico que cuida de pessoas é inerente, não existe humanização. Se você não é humanizado, não tem nem como cuidar de bicho. Então, por isso que eu não gosto do termo humanização. Humanizado tem que existir sempre. Tratar de qualquer ser vivo, a gente tem que tratar com decência, com humanidade. Pois é, deveria... tá bom, doutor Danilo. Deveria ser assim. Doutor Danilo, vamos lá. O que é pólipo, como prevenir e por que os pólipos são formados? Bom, pólipo, para a gente entender, é bem interessante o que você chamou aí antes, esse intestino gigante. A gente, inclusive, está tentando trazer para Brasília no mês de setembro. Opa! Isso ainda não está oficialmente certo, mas provavelmente vamos conseguir trazer. Mas o pólipo é uma degeneração que ocorre na mucosa, que é a superfície que reveste o intestino, principalmente o intestino grosso, mais comumente, e ele forma como se fosse uma verruga, que pode ir crescendo e, numa situação, vamos dizer assim, mais comumente, esses pólipos, com o passar dos anos, degeneram e vão formar os adenocarcinomas, que é a neoplasia de intestino. Então, a maioria das vezes, os pólipos intestinais, eles são precursores de neoplasia do colo e do reto. Por isso que a gente dá tanta importância na prevenção de detectar precocemente os pólipos intestinais. Tá bom. Assim, quais são os sintomas que indicam a presença de pólipo no intestino? Bom, Ana Paula, os pólipos pequenos, que a gente fala aí, pólipos de milímetros, que a gente consegue detectar facilmente durante o exame de colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, esses pólipos não causam sintoma algum. Assim como pequenos tumores do intestino, eles não vão causar nenhum sintoma. Mas os sintomas que seriam mais usuais em pólipos maiores ou pólipos que já estão degenerados seriam sangramento, eventualmente dor abdominal. Em algumas situações a gente pode ter sintomas como o paciente come, o pólipo é muito grande e ele com o movimento ali do bolo fecal dá dor abdominal transitória e posteriormente o paciente fica confortável novamente. Então pólipos em si são lesões pequenas que não costumam dar sintomas. Doutor Danilo, o índice de pacientes no Distrito Federal é grande que tem o pólipo? Tá. Quando a gente fala pólipo, a gente coloca que a incidência ela é alta a partir dos 60 anos de idade. Mas a gente indica a prevenção ainda no Brasil, isso orientação da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e a própria Sociedade de Coloproctologia, que o rastreamento de pólipos intestinais inicia aos 50, independente de você ter ou não casos na família. Por que isso? Porque você vai pegar lesões bem pequenas, que não dão sintomas algum, antes delas crescerem ou delas se degenerarem e virarem o tão temido câncer de intestino. Então, na verdade, todo pólipo ele se transforma em câncer? Não, aí é uma outra questão. A maioria dos pólipos, chamados de adenomas, eles vão sim degenerar e chegar no adenocarcinoma. Mas os pólipos podem ser pólipos inflamatórios, que são pólipos que não têm capacidade de degenerar e chegar até um câncer. Então, nem todo pólipo vai degenerar e virar câncer, mas a maioria, sim. E quando é que deve iniciar a prevenção do câncer coloretal? Isso aí é um ponto interessante que, até antes, quando você me chamou para falar do assunto, a gente estava refletindo. Atualmente, como eu falei, a idade preconizada para começar rastreamento em pacientes que não têm sintomas, ou seja, aqueles pacientes que não sentem nenhum desconforto, é 50 anos de idade. A partir dos 50 anos, está indicado fazer a primeira colonoscopia, que é o exame de endoscopia do intestino. Mas a gente vem tendo, nos países desenvolvidos principalmente, que tem talvez um dado estatístico mais apurado, porque eles catalogam melhor toda e qualquer informação na área médica, uma tendência é a gente baixar a idade de 50 para 45 anos de idade. Qual o motivo disso? Aumento da incidência de câncer de intestino em pacientes mais jovens. Se a gente tem um aumento da incidência em pacientes mais jovens, a gente tem, por obrigação,
tentar detectar mais precocemente esses pacientes. Só chamando a atenção, eu estou falando que inicia aos 50 em quem não sente nada. O paciente que já tem alguma queixa, que já tem sangue na hora de evacuar, que já tem dor abdominal frequente, que tem um intestino ruim, quer seja preso, quer seja diarreico, esse paciente a gente não vai esperar ele fazer 50 anos para investigá-lo. Quando a gente fala de um índice, né, de um aumento de um câncer coloretal, a gente também, proporcionalmente a isso, a gente vê o índice maior também de ostomizados. Sim. É interessante o seguinte, a gente fala muito da mama na mulher, claro, é a principal neoplasia no caso do sexo feminino. A gente fala muito da próstata no homem, que é talvez a principal também neoplasia no sexo masculino. Mas a gente tem que lembrar que tanto o homem quanto a mulher tem intestino e ela é a terceira maior neoplasia no caso de câncer globalmente no Brasil. Se a gente colocar em populações específicas, ela pode até subir para segundo lugar em algumas situações. E com um detalhe interessante que é relevante com relação à mama e próstata. O intestino mata mais. Aí você fala, mas por que ele mata mais? Porque grande parte das vezes a gente diagnostica o câncer de intestino em estágios avançados. Então a gente pega um paciente onde a possibilidade de oferecer um tratamento efetivo de cura é menor. É bem difícil, né? E é verdade, a gente sempre faz um trabalho muito maior em cima do câncer de mama, né? Mas eu acredito, doutor Danilo, que a gente faz muitas campanhas, né? Como essa de Março Azul, e eu acho importante, mas acredito que precisávamos mais de prevenção, das secretarias de saúde de todo o Brasil, dar acesso aos pacientes, que muitas vezes não têm, para fazer essa prevenção. É um problema que a gente tem, Ana Paula, é que a gente não tem ainda, em grande parte dos estados brasileiros, capacidade de oferecer o exame de colonoscopia para todos os pacientes. Então, esse ainda é um problema de saúde no Brasil. E eu acredito o seguinte, vamos dizer que possamos oferecer mais o exame. A gente teria outra dificuldade, que é oferecer tratamento adequado para esses pacientes. Então, realmente, eu acho que precisa, talvez, do Ministério da Saúde dar uma atenção maior, até pelo impacto e pelo custo que a neoplasia de intestino vem se tornando. Se a gente está falando que ela está aumentando em pacientes mais jovens, a gente está tirando ainda mais pacientes que ainda estão em fase produtiva do trabalho, se aposentando precocemente, ou mesmo os custos que o paciente tem durante seu tratamento, quer seja com a cirurgia, com a internação, com as quimioterapias, que são caras hoje. E como é que a gente faz o diagnóstico do câncer coloretal? Bom, como a gente tinha falado, o pólipo, ou mesmo o câncer em estágio muito inicial, ele não dá praticamente muito sintoma. A gente não vai esperar que o paciente chegue com dor abdominal, ou com um caroço palpável na barriga, ou com um sangramento importante na hora de evacuar. Então, quando o paciente tem esses sintomas, a gente espera que a neoplasia já esteja avançada. Então, para a gente detectar precocemente, é o exame a partir da idade dos 50 anos, quiçá mais à frente, aí a gente começar aos 45. Aí a gente vai pegar ou cânceres precocemente, ou ainda, como a gente falou no início, pólipos que ainda não se tornaram câncer. Então, como a gente previne? A gente previne fazendo um exame preventivo, fazendo uma colonoscopia em idade precoce. E não esperar 60, 70 anos para iniciar e fazer a primeira colonoscopia. Mas uma alimentação saudável, doutor Danilo, prática de exercícios ajudam nessa Bom, prevenção? Aí a gente vai ter duas vertentes. Você tem o câncer, que tem um caráter hereditário. Como assim? O meu pai, ou a minha avó, ou o meu tio, parentes realmente de primeiro grau, tiveram a neoplasia de câncer de cólon e reto, ou seja, a neoplasia de intestino. Eu tenho, provavelmente, ou risco maior de ter o gen, ou seja, a genética, favorecendo o desenvolvimento desse câncer. Nessas situações, mesmo que eu faça a melhor dieta do mundo, mesmo que eu tenha as melhores práticas do mundo com relação à atividade física, com relação ao controle de peso, eu tenho esse risco porque ele é familiar. Mas, naquela situação onde eu não tenho história na família, qualquer pessoa, independente da sua genética, com o envelhecimento, vai ter o risco, sim, de desenvolver neoplasia de intestino. Aí entram as medidas que a gente falou. Uma boa alimentação, então a gente vai evitar alimentos, principalmente alimentos industrializados. A gente vai procurar consumir alimentos de maneira mais frescas, mais saudáveis. A gente vai evitar o abuso de consumo de carnes, principalmente carne vermelha a gente está falando, mas a gente procurar ter uma alimentação mais variada. Então,
Tem que abrir mão de um bom churrasco? Não, a gente não precisa abrir mão de um bom churrasco, mas a gente tem que variar, procurar comer peixes, frangos, então a gente tem que ter uma alimentação não monótona, não é só o feijão, arroz, a carne, a gente inserir algumas frutas, alguns legumes. A prática de exercício é um coadjuvante importante, porque a gente sabe, quando a gente vai analisar dados de comida, obesidade é um dos fatores para aumento da incidência de câncer de colo e reto. Por quê? Porque provavelmente fatores relacionados à inflamação, onde no paciente obeso é mais comum, favorecem o desenvolvimento de câncer de colo e reto. É difícil, né? A gente costuma dizer, a gente vê muita coisa no YouTube, né? Parece que hoje que tudo que a gente come, doutor Danilo, faz mal. Pois é, né? Assim, por exemplo, quando a gente fala que está aumentando a incidência de pacientes jovens, isso aí é uma questão, por exemplo, principalmente documentada em países desenvolvidos, um dos fatores que é mais associado a isso provavelmente seja a alimentação. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa médica que ele estratificou quem nasceu dos anos 70 até os anos 80 e quem nasceu dos anos dos anos 80 até os anos 2000. E essa população teve risco aumentado de câncer de intestino, aí eu estou falando do câncer não hereditário, tá? Em comparação com os pacientes que nasceram, por exemplo, em 1950. Aí você fala, o que mudou para quem nasceu em 1950 para quem nasceu nos anos 70 e nos anos 80 e anos 90? Provavelmente a alimentação. A população que nasceu mais jovem, vamos dizer assim, esteve exposta a produtos industrializados muito mais vezes do que aquela população dos anos 50, que na grande maioria não tinha nem geladeira disponível em casa. Sim. O alimento literalmente era fresco. Colhia-se, comia. Matava-se o frango, comia-se o frango. Matava-se o porco, comia-se o porco. A gente até brinca lá no Conselho Nacional de Saúde que hoje o ideal é a comida da vovó, que a gente tanto esqueceu, né? Hoje a praticidade, você encontra a comida, até fruta hoje você encontra fruta cortadinha e você não sabe nem o tempo daquela fruta que está ali cortada naquela bandeja no mercado. E eu acho que esses cuidados a gente tem que realmente voltar ao tempo da vovó, e aquela comida saudável que a gente tem em casa é sempre a melhor. Eu brinco, Ana Paula, com comida, eu falo o seguinte, eu prefiro que o paciente coma qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de alimento ao alimento industrializado, e óbvio, se o paciente pode, se ele tem acesso, tanto financeiramente, pode consumir um produto de melhor qualidade ainda, buscar um produto orgânico, que o faça. Mas qualquer fruta, provavelmente qualquer alimento feito em casa, como você falou aí da vovó, é mais saudável do que um alimento industrializado, rico em conservantes, que a gente tem acesso hoje. E o tratamento do câncer coloretal? Bom, o tratamento do câncer coloretal, na sua, vamos dizer assim, grande maioria das vezes, o caráter curativo, o primeiro passo é cirúrgico. Tá? Se o paciente tem uma lesão precoce, que não seja possível da gente ressecar por endoscopia, ou seja, durante o próprio exame, a gente vai levar esse paciente a uma cirurgia. Cirurgias são menores, quando o paciente tem lesões mais restritas, cirurgias são maiores, quando o paciente tem lesões maiores, ou quando o paciente já tem até metástase para outros órgãos, os mais comuns aí, fígado e pulmão, a gente às vezes faz cirurgias múltiplas. Resseca o caroço do intestino, resseca segmentos do fígado, resseca segmentos do pulmão. Quanto maior a cirurgia, mais mórbida e mais mortalidade teremos. Então, o maior risco seria para esse paciente. E maior risco dele ser afastado do convívio familiar e tudo. E um outro ponto é o seguinte, a gente tem hoje disponível um armamento grande por parte dos oncologistas clínicos de quimioterapias que antes a gente falava, aquela história velha que muitos dos pacientes já ouviram, né? Chegava lá, levou o paciente, você tem câncer de intestino, às vezes não era passível nem de uma cirurgia, ou então falava aquele jargão que falava, você tem 6 meses de vida. Sim. Que eu não gosto. Eu acho que quem define quando a gente deve partir aí é um ser superior. Sim, tá? claro. Então é Deus que vai definir quando a gente vai. A gente pode ir atravessando a rua, então não dá para a gente datar quando o paciente vai partir. Então os oncologistas clínicos têm um arsenal muito grande. Ele tem várias hoje medicações, várias drogas disponíveis, terapias avançadas, que consegue dar sobrevida com qualidade. Porque não adianta também eu encher o paciente de remédio e ele ficar morando no hospital 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos até morrer. Não, o paciente consegue, inclusive, desempenhar suas atividades de trabalho, ele consegue manter o convívio social. Isso é importante? E o que é relevante nisso? É que quanto mais eu fico próximo desse tratamento, mais eu aumento o custo também. Quanto mais drogas avançadas, maior é o custo das drogas.
E aí vem grandes questionamentos, porque nem sempre o governo vai poder oferecer drogas de alto custo para todo mundo. É aquela famosa, vou ter que judicializar, vou. E qual é o valor de eu pegar e gastar milhões para poder o paciente ter mais 6 meses de vida? Eu costumo dizer o seguinte, se for a sua mãe e o seu filho, um dia de vida não tem como a gente mensurar em números, em valor financeiro. Então, todo paciente, sim, vai brigar para ter o melhor tratamento. E eu acho que aí é função, sim, do sistema público, ou mesmo dos sistemas privados, oferecer o melhor tratamento que a gente tenha disponível na atualidade. De fato, alguns remédios são questionáveis porque não agregam tanto valor. Mas o tratamento vem mudando e a mudança sempre agregada a um custo mais elevado. Aí eu volto a dizer, talvez aí a gente não faça a conta de quanto custa a gente fazer um tratamento mais precoce. A gente detectar precocemente, a gente vai ter um gasto? Vai. Mas esse gasto é infinitamente inferior, não só em valor, mas como em qualidade. O paciente vai ficar curado, o paciente vai voltar a trabalhar, vai voltar a produzir, vai voltar a conviver com os familiares. É um fluxo totalmente diferente. A gente vem trabalhando bastante isso, né? Eu acredito que o Conselho Nacional de Saúde vem solicitando isso, de fato, porque nós temos hoje, os seres humanos ficam até 80 anos, aumentou a faixa etária, né? Sim. De 80 anos. Mas o que nós temos, né, de acesso? Porque nós só temos problemas. Temos aí os fóruns lotados de processos, de coisas, de situações que são direito dos usuários do SUS, principalmente, né? E a gente não vê esse atendimento, a gente não vê esse acesso, a gente vê... Desculpa, doutor Danilo, dizer assim, eu sei que o senhor trabalha no hospital público, mas o que eu vejo são pacientes sem acesso, filas de regulação enormes e pessoas morrendo sem ter acesso a medicações que muitas vezes também dá para a gente, se houvesse a tal da humanização do gestor, secretarias de saúde, talvez tivesse esse acesso. Mas eu sempre digo, doutor Danilo, que as pessoas, e esse é o meu programa lá nas redes sociais, que eu tenho uma live de quarta-feira, e por sinal a minha virou de quinta ontem, no bom sentido, porque a gente todo mundo ficou sem acesso, né, anteontem nas redes sociais, e nós falamos, a ideia é a gente passar para o outro a informação, como ele deve garantir os direitos dele. Não adianta eu, Ana Paula, distribuir 10 bolsas, sair distribuindo bolsa. A gente pode fazer a doação, lógico, ajudar, mas a gente tem que dizer a você, olha, esse é o caminho. Vamos lá, tem ouvidoria, a ouvidoria precisa saber do que se passa, porque a verba chega na Secretaria de Saúde. A ouvidoria que tem que responder. A ouvidoria não responde de imediato, aí sim você procura a Defensoria Pública, né? A gente vive a dificuldade, assim como você, a gente que está lá vamos dizer assim, a gente que está na ponta, que é o soldado, a gente também frustra com tentar oferecer o melhor tratamento e a gente não tem condição, às vezes, de oferecer. Sim. Ou, às vezes, a gente até sabe, tem como oferecer, mas não consegue oferecer a todos. Então, realmente, isso aí é frustrante. Eu acho que é um problema. A gente está na capital do Brasil e se aqui a gente tem dificuldade, imagina em outros locais que provavelmente a dificuldade é maior ainda. Muito. Eu tenho a oportunidade de estar com outros colegas, viajo participando de alguns eventos e a gente vê que, na verdade, é muito parecido em quase qualquer capital do Brasil. Nenhum estado brasileiro, mesmo que você vá para os estados talvez mais pujantes, ou que tem um nível socioeconômico melhor, você vai para um São Paulo da vida, vai para estados do sul do Brasil, a realidade é a mesma. Você vai ao hospital público, isso aí é notório, os jornais de âmbito nacional noticiam quase que todos os dias alguma notícia relacionada a alguma catástrofe na área de saúde. Então, de fato, isso existe. Especificamente, o que você estava falando aí, a gente está ganhando mais idade. A gente está num país que, queira Deus, melhorará ainda mais. Então, nós vamos ter mais gente com 70, com 80, quiçá com 90, quiçá vários centenários. Então, provavelmente, teremos um aumento também de incidência de câncer de intestino, já que, como eu falei, ele é um câncer que está relacionado com o envelhecimento. Se você não tem o caráter hereditário, que ele pode ocorrer em qualquer idade praticamente, ele vai ser mais comum em pacientes com mais idade. Então, a gente vai ter um aumento de incidência, a gente vai ter que ter alguma política voltada mais fortemente para prevenir câncer de intestino. É bastante difícil, mas eu acredito muito, sou otimista como boa brasileira que sou, e ainda acredito que veremos menos filas no SUS e acesso à saúde. Eu acredito muito nisso. Câncer coloretal e ostomia, doutor Danilo, por que tantas pessoas ficam ostomizadas? Bom, colostomia ficou aí famosa novamente por conta do nosso atual presidente da República, né?
O que é uma ostomia? A gente tem algumas situações, em se tratando de câncer de intestino e ostomias, que ela é definitiva. Ou seja, eu tive que retirar o reto do paciente, a região próxima do ânus, porque é ali que estava o tumor. E eu não vou conseguir fabricar um outro ânus, um outro reto ali para o paciente. Então, esse paciente ele vai ficar com uma colostomia definitiva para o resto da vida. A gente tem algumas situações, em se tratando de câncer e colostomia, que elas são temporárias. Como assim? A gente entrou para fazer uma cirurgia, a lesão era muito grande, ou estava aderida a alguns órgãos, e durante a própria cirurgia o paciente apresentou alguma intercorrência e, por segurança, ou seja, para não fazer uma costura de intestino que tem um risco grande de abrir, a gente vai fazer uma ostomia e, posteriormente, depois que o paciente melhorar, a gente vai reconstruir, fechar essa colostomia, como ocorreu com o presidente da República, sendo que nele o que motivou a colostomia foi um trauma. Mas a gente sabe que as colostomias são, grande parte das vezes, confeccionadas de modo eletivo nas cirurgias de câncer de intestino. Esse programa, né, a apresentadora é ostomizada, como vocês sabem, eu sou portadora de um leimossarcoma. E eu queria aproveitar, doutor Danilo, não é saia justa, tá? Mas a gente tem tido algumas perdas, né? Por dessa questão da ostomia temporária e a definitiva. Como o médico faz o relatório, como é que ele sabe que essa ostomia ela não é definitiva? Por exemplo, tem que colocar no relatório temporário. Porque, assim, quando eu fiquei ostomizada, seria temporário. Eu tenho 11 anos ostomizada. Bom, aquilo que eu falei, a gente tem algumas situações onde o estoma está previsto. Qual seria a mais comum? Eu vou fazer uma cirurgia de reto, que o paciente faz radioterapia antes, e por conta da radioterapia, a gente tem um tecido que está inflamado pela própria radioterapia, e eu vou costurar o intestino no reto. A chance dessa costura ter qualquer problema é grande. Então, para minimizar os problemas dessa possível abertura dessa costura de intestino, a gente faz uma ileostomia. A gente pega o intestino delgado e desvia. Qual é o objetivo? É que as fezes não cheguem até o lugar onde a gente fez a costura do intestino. Isso é temporário. Depois de alguns meses, geralmente preconizado aí que no máximo entre 12 até 20, 24 semanas, a gente reconstrua, fecha o intestino e aí as fezes voltam a passar pelo lugar habitual. Outras vezes, como eu falei, não está previsto. A gente entrou para uma cirurgia, chega lá, você tem intercorrências, o paciente pode sangrar, ele elevou a pressão, ele sangrou além do habitual, e a gente faz um estoma por segurança, que também costuma ser transitório. A gente, depois de um tempo que o paciente recuperou, melhorou o estado nutricional, às vezes iniciou o tratamento de oncologia com quimioterapia, a gente depois fecha essa colostomia. Tem situações, como você colocou, que a sua própria tem. A gente, em algumas situações, faz uma ileostomia ou uma colostomia, um estoma, para proteger o paciente e, posteriormente, a gente não consegue fechar isso daí por vários motivos. Ou por dificuldades técnicas, ou porque o segmento que estava pronto para ser reconstruído não está apto, ou porque aquele segmento ali ele estreitou, ou porque a função do ânus não existe ou não está presente, não adianta a gente reconstruir esse paciente. Então, tem umas situações que são difíceis. Segundo ponto que eu gosto de colocar, o paciente tem que lembrar que fechar uma colostomia é uma outra cirurgia. Sim. Então, não é um procedimento, vamos dizer assim, simplesinho. Ele é bem mais simples, na maioria das vezes, do que o procedimento principal, inicial, sim. Mas é uma cirurgia, a gente tem perdas de paciente, a gente tem complicações, a gente tem tentativas de reconstruir uma colostomia que não dão certo. Então, não é menosprezível. O que eu acho que está faltando, inclusive a gente já participou junto, eu e você, no Ministério da Saúde, de discussões sobre o assunto, é o seguinte, a gente tem que ter uma política de que quando a gente inicia um tratamento no paciente, até que ele seja finalizado, aquele cronograma de tratamento ele tem que ser seguido. Exatamente. Então, a gente tem uma dificuldade no sistema público, que é o seguinte, a gente operou um paciente, você fez a cirurgia, tirou o tumor, ele está bem, ele já fez o tratamento, às vezes, da quimioterapia dele, ele está ótimo, ele está apto até a voltar a trabalhar, mas a gente não consegue agenda e nem prioridade para reconstruir o trânsito, que é fechar a colostomia do paciente. Isso é uma dificuldade que a gente tem rotineira. E essa reconstrução, que é construir o trânsito normalmente, fechar essa colostomia, ela existe tanto no paciente de câncer de intestino, que a gente estava falando, mas existe também no paciente que teve uma colostomia por causa de um trauma, um acidente automobilístico, um tiro, uma perfuração por faca.
e ele também tem a mesma dificuldade. E nesses pacientes, eu falo, a situação é até, não é que seja mais pesar um mais importante que o outro, mas assim, nesses pacientes eles costumam ser bem mais jovens, e é bem mais traumático porque eles ficam afastados, eles não conseguem se reinserir, e em algumas vezes o paciente fica até mais abalado do que os pacientes que teve uma preparação, que já sabia que ia ficar com estoma. Aquele outro, ele estava bem, ele caiu de moto ali, ou ele levou um tiro, ele não esperava uma colostomia. É a situação que o presidente da República viveu, né? Foi feita uma colostomia por quê? Por questões de segurança. O colega que o abordou inicialmente falou, se fizer uma costura, o risco de abrir é grande, a gente vai fazer uma colostomia. Então, a colostomia, eu costumo brincar nas aulas que eu participo, junto com você também, é que quando a gente faz, na grande maioria das vezes, a gente está salvando, preservando o paciente. Sim. A minha ostomia, inclusive, foi para salvar a minha vida, né? E eu, sinceramente, não me vejo sem a minha ostomia mais. E essa é uma grande pergunta. Eu, como paciente, posso definir se eu faço essa reconstrução ou não? Como eu coloquei, a cirurgia de reconstrução de trânsito de intestino, ela é uma cirurgia. Não é uma coisa banal, aquele negócio, eu vou internar hoje, amanhã eu vou embora, é uma coisa simples, nunca dá problema, não. Dá problema. E a gente tem uma série de pacientes que, por os mais variados interesses, fala, eu não quero reconstruir, doutor Danilo, eu não quero que você feche minha colostomia, eu não quero ter esse risco, eu estou feliz, eu estou resolvido, eu vivo bem, e eu não quero mexer com isso. Você tem essa situação? Tem. E você tem que respeitar. Por quê? Porque isso não causa nenhum dano ao paciente. O que eu vejo, doutor Danilo, por exemplo, com o INSS, eu, que foi suspenso minha aposentadoria, eu tinha uma aposentadoria por invalidez há 11 anos, e eu fui suspensa, minha aposentadoria em agosto do ano passado, estou numa luta judicial, né, para que eles me dêem acesso à minha aposentadoria, que é de direito meu. Primeiro, que eu sou uma pessoa com deficiência, e segundo, que eu sou portadora de um leimossarcoma. Mas eu vou ter uma audiência na Justiça Federal e onde vai ter um perito que vai me atender no dia 22. Eu espero que vou levar nos meus papéis todos os direitos que eu tenho. E eu não me sinto, por exemplo, obrigada a fazer uma cirurgia como é proposto para mim, por exemplo. Eu acho que eu não teria nenhum tipo de qualidade de vida se eu fizesse. Eu não sei esses nomes técnicos, mas essas cirurgias que tira bexiga, reto, vagina, tudo, eu não teria vida. Assim é o que eu falei. A sua cirurgia, então, porque assim, o seu tipo de neoplasia, especificamente, a gente considera que ela está controlada, a gente, às vezes, não considera que ela está curada. Você pode, claro, desempenhar uma vida praticamente normal, mas, como a gente já discutiu em outros eventos, Sim. Você vai ter as limitações inerentes de quem tem um estoma. Sim. Entendendo? Essas questões de aposentadoria, de avaliação por INSS, eu acho que assim, a gente tem que ter uma constante mudança e critérios. E a gente tem, às vezes, pacientes que necessitam do benefício e não têm acesso. Sim. E tem pacientes que talvez poderiam não precisar e que continuam recebendo. E que continuam. Então, eu acho que o que acontece? Você tem muito colega que está ali como perito, fazendo a perícia médica, que não é a área. Por exemplo, ele não faz cirurgia de intestino, ele talvez não tenha competência técnica para julgar, e ele poderia ter acesso pedindo um parecer técnico do especialista, ou se basear num laudo de quem habitualmente trata aquela condição, para saber qual é a real limitação do paciente. A sugestão que eu tenho feito ao INSS, principalmente daqui do Distrito Federal, o senhor nem sabe, mas eu já coloquei seu nome, você vai estar no meio, é que a gente consiga fazer um workshop, uma oficina, alguma coisa com os peritos do INSS. Não só para falar de ostomia, mas de outras patologias, Sim. outras deficiências que talvez eles não tenham acesso e não tenham, como você me falou, né? Não entendam, não seja a área deles, né? Naquele momento. E aí, não é só para o INSS isso. Quando o senhor fala de ostomia, né, transitórias e a questão de tempo, a gente precisa de relatórios médicos do SUS, para ter acesso ao ICMS, todas essas isenções que a pessoa com deficiência tem. E aí o médico, às vezes, ele não quer colocar se é temporário ou se é... Como é? Temporário ou definitivo, né? E isso acaba tirando todo o acesso aos ostomizados, que precisa, muitas vezes... O senhor deve conhecer vários pacientes que têm um fluxo muito grande de quantidade, né? Não sei como é que fala tecnicamente, né? Mas são muitas, a bolsinha enche muito, às vezes precisa de um estacionamento.
Às vezes tem uma fístula, tem uma, eu não sei, aderência, aí o senhor fala melhor, a bolsa perde com mais facilidade, não pode sair na rua, algo desta forma, e aí precisa de ter acesso a essas coisas e não consegue, por conta deste relatório que poderia vir mais específico, dizendo... É uma outra coisa, doutor Danilo, dentro disso. A pessoa reconstruiu o estômago, que eu acho que está na mesma linha de pensamento. Ele continua mutilado? Depende do que foi a cirurgia inicial. Se você pega um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia com uma grande ressecção de intestino, ele não vai ter a mesma frequência de ir ao banheiro de uma pessoa que tem o intestino inteiro. Então, ele vai ter algumas limitações. Tem pacientes, por exemplo, que a cada 1 hora, 2 horas, ele precisa ir ao sanitário. Então, dependendo da atividade que ele desempenhe, esse paciente eu vou ter que colocar no relatório que ele não vai poder mais desempenhar aquela atividade. Entra o bom senso, eu acho que aí entra uma dificuldade que a gente tem em todas as empresas, que é, por exemplo, beleza, esse paciente teve uma condição, mas eu quero aproveitá-lo, eu quero manter ele ainda ativo do ponto de vista produtivo, vamos colocar ele numa outra função. A gente não tem isso na empresa pública, a gente não tem isso nas empresas privadas. Então, o que acontece na maioria das vezes? Na empresa privada, você vai dar um jeito de demitir aquele funcionário. E na empresa pública, você fica protelando, você fica empurrando, até a hora que o paciente, às vezes, é aposentado sem ser necessário que ele se aposente, ou você fica sofrendo como a maioria dos pacientes. Ele se aposenta tendo perda financeira, ele tem todo o impacto daquilo. Com relação a temporário e transitório, quem tem maior capacidade de dizer se é temporário ou transitório é a equipe que assistiu inicialmente. Certo. Aquela equipe que está apta. Às vezes o paciente mudou de domicílio, ele vai ter que ter um acompanhamento. O relatório tem que vir da rede pública por uma questão de fé pública. Sim. A gente sabe, óbvio, espero que cada vez mais a gente fiscalize, que só pessoas idôneas desempenhem as atividades profissionais nesse país, assim como eu falo, o mau médico seja punido e seja tirado da atividade médica, mas você vai no hospital público, teoricamente não há nenhum conflito, o médico está ali para te atender, por isso que é aceito apenas relatório da rede pública. É uma burocracia? Sim, é uma burocracia. Eu operei na rede privada, meu médico que me assiste, às vezes eu tenho que ir lá no hospital público para validar um relatório, para que aí eu tenha direito a um benefício de comprar um automóvel com isenção, de adquirir um bem com isenção. Então, de fato, essas burocracias é do sistema e eu acho que faz parte da gente se imbrigar, simplificar ou expor muito bem critérios para que facilite a vida do paciente que tenha qualquer deficiência. Eu também concordo. Eu acho que é necessário ter essa burocracia, mas falta que eles atendam o que vem no relatório, né? Hoje eu tenho muitas pessoas passando dificuldade no Distrito Federal porque foram tirados a sua aposentadoria, não têm acesso ao LOAS porque não aceitam a ostomia. Então, para mim, é um peso dobrado, porque eu sou muito cobrada a nível nacional. Qualquer probleminha que acontece no Distrito Federal, coloco estampado na rede lá, né? Como pode, né? Distrito Federal com problema de bolsa, então o meu fardo é maior. Então, se eu posso melhorar em tudo aqui no Distrito Federal, eu faço. Eu já fiz essa proposta ao INSS, para poder fazer um workshop, né? Um encontro, um café, alguma coisa que a gente possa falar dessa questão, porque além de tudo isso, o ostomizado ainda enfrenta um problema psicológico muito grave, né? Ele se aceitar já é um outro processo. Ele leva um tempo. Eu levei uma média de 6, 7 meses para me aceitar a ostomizada. Mas eu tenho gente, o senhor deve conhecer pessoas que levam 2, 3 anos, ou talvez nunca se aceite. E aí ele fica excluído da sociedade, de toda a sua vida, e é bastante complicado isso. Gente, eu não queria que o doutor Danilo fosse embora, não, porque eu tenho tanta pergunta para fazer. Mas, doutor Danilo, vamos falar aqui rapidamente das reconstruções. Está acontecendo no Distrito Federal, eu estou muito feliz. Sim, né? A gente tem tido um aumento do número de cirurgias desde o ano passado na rede pública. Realmente a gente fica muito feliz com isso. Em quase todos os hospitais que fazem o procedimento, a gente teve aumento de número no ano passado. Espero que no decorrer desse ano a gente continue aumentando o número de pacientes que têm acesso para reconstruir o seu trânsito intestinal. Sim, inclusive foi solicitado para mim uma lista de pessoas que estão na regulação, passei. Eu estou bastante feliz, né? Porque, assim, a gente sente na pele, né? As pessoas querem voltar à sua vida, ao seu cotidiano. Não que eu não me sinta com vida, já disse a vocês, eu sou ostomizada, eu me sinto maravilhosa, poderosa, lindíssima. E aí eu acho que todo mundo tem direito, né? Sim. E eles querem fazer a reconstrução. Está de parabéns a Secretaria de Saúde aí. Secretária, um abraço forte para o senhor. Muito obrigado por tudo, hein? Que a gente já
tem batido esse papo aí. A ostomia está no auge aqui no Distrito Federal e eu só tenho a agradecer, né? Tô, Danilo, quer fazer suas considerações finais aí? Infelizmente, né? Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, em meu nome, em nome da sociedade. Eu acho que a gente tem que informar a população mais educada, a população mais informada, ela vai cobrar de maneira mais certa, ela vai cobrar do gestor que faça a coisa certa. Então, eu acho que isso é importante. E se fosse deixar de mensagem, é aquilo que a gente colocou no início. Câncer de intestino, na sua grande maioria das vezes, a gente não vai esperar um sintoma para buscá-lo. A gente vai fazer uma busca precoce para que a gente pegue ele ou antes dele existir, ou que ele não exista e a gente tenha o exame normal e fale, bom, agora eu estou tranquilo e vou repetir esse exame daqui a 5 anos. Então, essa é que é a mensagem. A gente não vai esperar sintoma para buscar câncer de intestino. A gente vai buscar não ter câncer de intestino. A gente vai prevenir câncer de intestino. A gente vai buscar ter acesso ao exame, brigar para que façamos o exame e não esperar ficar doente para buscar o tratamento. E onde encontrar o Dr. Danilo no Distrito Federal? É uma consulta? Não, eu vou deixar com você o link de consultório, vou deixar lá o espaço lá do Hospital de Base, onde a gente tem acesso à maioria dos pacientes também. E aí você divulga nas suas redes sociais. Vamos a gente está aberto e estamos aí. Inclusive, doutor Danilo, só voltando um pouquinho, semana passada nós tivemos aqui o doutor Alexandre Braga e doutora Jordana, que veio falar da questão da ostomia e endometriose. Sim, a endometriose hoje, sim, é uma das condições que a gente tem hoje, que não raras vezes o paciente sai com estoma. Minha história começou com endometriose. Jovens. Então, veja bem. E uma doença benigna. Começamos essa história a minha história com endometriose. Mas é isso, doutor Danilo, muito obrigada por ter participado. Eu espero que o senhor faça deste programa a sua casa. Toda vez que quiser propagar qualquer evento e vir no seu programa, o senhor, seus parceiros, seus sócios, a nossa casa aqui está à disposição. Eu também queria te presentear. Eu agradeço. Eu queria te oferecer a camisa dos ostomizados, que eu não pude ir lá no hospital levar, tá? Essa. A camisa do Dr. Danilo. Dr. Danilo, que é parceiro da Associação de Ostomizados do Distrito Federal, e não é à toa que o dia da nossa associação de aniversário é dia 5 de junho, junto com o aniversário dele. Então, assim, a gente fica muito feliz. É o dia também o dia dos ostomizados no Distrito Federal, é o dia 5 e a semana, né, no calendário oficial do GDF. A gente também tem uma caminhada, né, em setembro do intestino. Tem uma caminhada que inclusive a nossa clínica vem promovendo. A gente tem o Setembro Verde como um dos meses de prevenção do câncer de colo e reto, e é nesse mês que a gente quer trazer o intestino gigante, que está aí, acho que no final de março, em Rio Preto. Isso, com a minha amiga Cionéia, presidente da associação da ORP, um grande beijo, nos falamos ontem. Uma pena que eu não vou poder ir, mas ainda bem que vai ter intestino aqui, tomara, tamo junto. Não esqueça de convidar a associação não, hein? Claro, a associação é parceira, tá sempre com a gente. Gente, então é isso, eu vou pro comercial, volto com o sorteio da cinta para ostomizado, que tá rolando, né? Rolou a semana toda lá no Instagram. Volto para te dar quem foi o sorteado, voltamos para falar. Deixa eu dizer também aqui, Coloplast Grazi está me assistindo, um beijo. Marcos Lopes lá em Pernambuco, Coloplast em peso aí assistindo. Paula, Ana Valadão assistindo. Brasil, Chile, Estados Unidos, Maravilha, Argentina, Índia, Japão, México, Canadá, Itália, França. Ai, vocês são demais. Vem comigo, Ana Paula Batista, volto já já. Um minutinho. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Saúde é coisa séria e nós sabemos disso. Foi dessa forma que o Grupo Unicom se consolidou ao longo das últimas 4 décadas. Aquela pequena loja de material médico hospitalar que nasceu em Brasília em 1981, hoje está presente com dezenas de unidades, todas com um só objetivo: contribuir para a melhoria da qualidade de vida, criando um laço de confiança com clientes e colaboradores. A Unicom é nacionalmente reconhecida e respeitada na área de saúde. A empresa acredita que trabalhar com ética, formando parcerias e qualificando funcionários é o caminho para transmitir a qualidade dos produtos e serviços. Grupo Unicom. Compromisso com a saúde. Compromisso com você.
Primeiro lugar absoluta. Ai, gente, que felicidade! Hoje o programa tá assim bombando. Muito obrigado. Aliás, nosso programa bomba toda sexta-feira e eu fico muito feliz. É na rede social, é aqui na TVN Brasil, é lá no meu canal do YouTube. Então, assim, eu só tenho a agradecer. O sorteio do Instagram. Vamos saber quem foi aí o sorteado, né? Vou pedir um momento aí para minha equipe fazer o sorteio, por gentileza. Quem vai ganhar? Né? Verifica aí se a pessoa está me seguindo, né, nas redes, está cumprindo as regras. Enquanto isso, eu quero fazer um apelo para você. Eu sei que todo brasileiro é maravilhoso e vocês dos Estados Unidos, vocês do Canadá, vocês aí da Índia, vamos ver quem mais está me assistindo. Vamos ver, do Japão, do México, eu tenho um apelo para fazer para vocês, tá bom? Todos pela Cíntia. A Cíntia não está nada bem e precisa muito da ajuda de todos nós. E eu hoje quero pedir essa ajuda a vocês. Então, moradora no município de Pescaria Brava, em Santa Catarina, Cíntia Eliseu, 17 anos, portadora da síndrome de Landau-Kleffner, com evolução de escoliose secundária grave, com curva torácica de 80 graus, de caráter progressivo. Precisa urgente fazer uma cirurgia que custa, meus amigos, R$103 mil. Eu gostaria muito, já fiz essa campanha na minha rede social, que a Cíntia tivesse acesso a essa cirurgia agora no mês de março. Na tela, segue aí os dados para quem pode ajudar a Cíntia. Eu posso passar, dá tempo de passar o vídeo aí, produção? Não? Tudo é não aqui, gente. É incrível esse pessoal. Tem certeza? Nossa! Num valor um pouquinho mais elevado. Estamos chegando junto. E você, que é um médico ortopedista, que seja especialista em coluna, aí em Santa Catarina, por favor, ajude a Cíntia. Esse é o apelo que eu faço para você, meus amigos dos Estados Unidos. Quantos minutos são o vídeo dela? Quantos? Passa só um pouco dele. Aê, Cíntia, um beijo. Eu me chamo Liliane, eu sou a mãe da Cíntia. E de mais duas meninas chamadas Arielle e Rafaele. Hoje eu estou aqui para contar um pouco da história da Cíntia. A Cíntia, ela nasceu normal. Quando ela, há 1 ano e 9 meses, ela teve uma convulsão onde veio a desenvolver a síndrome de Landau-Kleffner, que isso foi diagnosticada com essa doença, e essa doença ela é um retardo mental com autismo. E eu tô aqui para pedir para vocês me ajudarem, porque aos 15 anos o médico diagnosticou ela com a escoliose. A escoliose agora está com grau avançado. E eu quero pedir ajuda para vocês para tirar ela dessas dores que ela sente todas as noites. Ela anda pela casa, porque a posição que mais ameniza a dor é a de cócoras. E ela me acorda de madrugada, vem até mim. Ela não fala, Cíntia não fala, mas eu e ela a gente se comunica, a gente sabe se comunicar. Eu sinto o que ela quer e ela vem até mim. E eu queria pedir vocês a todos, com a ajuda de vocês todos, a gente vai conseguir. Eu estou lutando dia a dia por ela, eu estou contando com vocês, eu sei que todos estão me ajudando, todos por Cíntia. E é isso, gente, me ajudam, eu estou cansada, eu cheguei no meu limite, eu achei que eu podia sozinha. Achamos que estávamos na fila do SUS, não estávamos na fila do SUS. Fui conversar com o médico ontem, tive uma resposta que se ficar na fila do SUS vai demorar muito, que tem muita gente na frente dela. E o custo dessa cirurgia é de 80, 100 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso tirar as dores dela, fazer pelo menos que ela viva um pouco melhor. Porque desde 1 ano e 9 meses eu e Cíntia viemos nessa luta contra a síndrome. E há 4 anos descoberta a escoliose. Então é um sofrimento, ela não fala, mas a palavra que ela fala é amiga. Cíntia é amiga de todos.
eu preciso que vocês me ajudem. Vou mostrar um pouco das costas dela. Quero mostrar para vocês um pouco da situação que está acontecendo. Por isso que eu preciso, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Esse é meu apelo para vocês. Que a cirurgia o médico já disse que faz ela voltar ao lugar. E que os órgãos dela vão voltar ao normal. Ela vai respirar bem melhor. E o que eu tenho para pedir para vocês é... Me ajudem a compartilhar. Pouco que todo mundo me ajuda, vai me ajudar muito, vai ajudar ela a sair dessa dor. E eu preciso da ajuda de todos. Todos pela Cíntia. Obrigado, gente. Viram aí? Eu acho que vocês não querem a Cíntia triste. Ela vem sofrendo muito. Acompanha lá na minha fanpage, na dela, tudo que está acontecendo com a Cíntia. São 103 mil reais. Eu tenho certeza que todos vocês fizerem um depósito na conta da Cíntia. Nós faremos essa cirurgia ainda este mês. Eu conto com você. A Cíntia está precisando da nossa ajuda. Conto com vocês. Tá joia? Cíntia, mais um beijo para vocês. Aliás, quero comprometer. Sandro Simas, a voz vibrante de Santa Catarina. Por favor, a Cíntia está precisando de ajuda. Doutor Rodrigo, da OAB, Conselho aí do Direito da Pessoa com Deficiência. Minhas amigas, todas aí dos conselhos. Candinha Jorge, precisando de você. Câmara de Vereadores e de Deputados aí de Itajaí, todos meus amigos. Não vou falar o nome de todo mundo hoje, mas todos vocês já sabem que eu preciso de vocês aí em Santa Catarina, tá bom? E outra, se precisar para ajudar a Cíntia, me farei presente. Se depender de mim para fazer um evento que for, pode contar comigo. A gente só não pode deixar a Cíntia desse jeito, tá bom? Bom, minha equipe fez aí o sorteio, né? Já conferiu, o participante seguiu com todas as regras. E a ganhadora é a Richelle Galdino Machado. Richelle, parabéns. A cinta parostomizado da marca LP da Mata. Minha amiga Leda da Mata aí do Rio de Janeiro. Um grande beijo para vocês. Né? Breve vai chegar aí, minha equipe vai entrar em contato com você. E vamos fazer essa entrega, tá? Obrigado por participar. Próximo sorteio de cinta vai ser lá na minha fanpage, como vocês pediram. Vamos fazer essa campanha lá. Agora também vai ter Conte Sua História. Começa hoje, hein? Quero saber da sua história. E a história escolhida vai ser meu convidado da minha live de quarta. Vai participar do meu programa aqui ao vivo, pode ser por telefone. Ou também vai ganhar um prêmio. E é surpresa. Tá bom? Um beijo para vocês aí, um beijo para a ganhadora, né, para a Richelle. Vamos mandar beijo para finalizar? Ana Valadão, Coloplast Brasil, muito obrigado. Unicom, Shopping da Saúde, Dr. Pedro Zumira, muito obrigado pela parceria. Graziela Fraga, Giovana Castilho, Luciana Amaral, Angélica de Aracaju, professora Ana Lúcia da UNB, professora Ivone, é tanto nome para dizer, doutora Leide César, do STJ, aquele abraço para a senhora da Rede Entre Nós, Tatiana Correia Leite, também da Asas da Inclusão, Rede Entre Nós, e outra, um abraço para o Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Governador Ibanez, estamos aguardando as indicações do senhor para que o nosso conselho funcione com legalidade, tá joia? Mas a gente sabe que o senhor tem uma responsabilidade fiscal e por isso está demorando um pouquinho, mas eu acredito que essa semana aí, num prazo aí de 7 dias, estaremos resolvendo e CODED voltará a trabalhar para os direitos da pessoa com deficiência. Um abraço aí para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, minha amiga Rosélia, todo o gabinete aí do deputado Orlando, muito obrigado por tudo aí de vocês, tá bom? TVN Brasil, muito obrigada. Zaqueu Coé, minha equipe que está aqui presente, social, mídia, Lia, nossa produtora, o Emanuel Vitor, que fazem com que esse trabalho aconteça maravilhosamente para vocês. Estão me dizendo alguma coisa aqui. Para Milene K, um forte abraço para vocês. Eu ia ler, tá, Milene? Tá bem aqui. Esse pessoal é muito chato, Milene, você sabe como é. A minha equipe é maravilhosa. Um beijo para vocês, um beijo
por me tratarem com tanto amor e carinho, né, me proporcionando também passar esse trabalho maravilhoso para todos. Caso, muito obrigado, nosso diretor-geral, né, aqui da TVN Brasil. Se você deseja se tornar um dos nossos parceiros, divulgar sua marca, seu produto, entre em contato pelo e-mail assessoria@anapaulabatista.com ou pelo telefone 61 99361 4646. Até semana que vem, meus amores. Vamos falar sobre o pessoal, segmento das pessoas com síndrome de Down. Vem comigo, vem com a Ana Paula Batista. Um grande beijo, te encontro lá na rede social. Um abraço. Primeiro lugar absoluta.